Vocês já sentiram um arrepio que não vem do frio, mas de uma verdade sussurrada no escuro? Aquela sensação gélida de que o véu que cobre nossa realidade é fino demais, e por trás dele, algo espreita, algo antigo e faminto, esperando o momento certo para se revelar. Pois é, eu senti, e juro para vocês, depois do que vi, nunca mais fui o mesmo, e talvez vocês também não serão. Eu me chamo Gabriel, ou pelo menos, me chamava. Eu era um arquivista, sim, um desses caras que passa a vida enterrado em papel velho, poeira e silêncio. Meu escritório ficava num canto esquecido daquela universidade antiga, lá no interior de Minas. Um prédio centenário, cheirando a mofo e memórias mortas, com corredores que pareciam gemer sob o peso do tempo. Minha rotina era monótona, previsível, e eu gostava disso. A quietude era uma velha amiga, o pão um companheiro constante. Meu único luxo, talvez, era a vista noturna da minha janela, um céu estrelado, que, naquela região sem muita luz artificial, era um espetáculo à parte. Um dia, chegou uma remessa de caixas empoeiradas, esquecidas há décadas no subsolo da biblioteca principal. Sem etiqueta, sem identificação. Ninguém sabia o que tinha dentro. Minha tarefa era simples: catalogar, abrir, ver o que era e dar um jeito. A primeira caixa, de madeira escura e pesada, cedeu com um rangido. Dentro, mais pó, teias de aranha e o que pareciam ser os pertences pessoais de alguém muito antigo. Livros com capas de couro carcomido, mapas estelares amarronzados pelo tempo e vários diários encadernados, escritos numa caligrafia elegante, mas quase ilegível. O nome do dono era Professor Alistair Finch, astrônomo do século XIX, aparentemente. Nunca tinha ouvido falar dele. A faculdade tinha uma história rica, mas Finch era um fantasma, até para os mais velhos do departamento. Ninguém se lembrava de um astrônomo com esse nome. Isso já era estranho. Comecei a ler os diários, mais por curiosidade do que por dever. No início, eram anotações comuns. Posições de planetas, cálculos de órbita, observações rotineiras. Mas à medida que eu avançava, o tom mudava. As páginas ficavam mais frenéticas, a letra mais torta e os desenhos. Os desenhos. Ele havia anexado alguns mapas estelares. Eu não sou astrônomo, mas sempre me interessei por essas coisas. Conhecia as constelações básicas, mas naqueles mapas havia algo errado. Estrelas que não batiam com nenhum atlas que eu conhecia. Desenhos geométricos bizarros, padrões que pareciam mudar de lugar. E no centro de um desses mapas, um ponto específico, cercado por rabiscos que lembravam tentáculos, espirais disformes e símbolos que não pareciam pertencer a nenhuma língua conhecida. Um ponto que ele chamava de a estrela errante. Aquilo me fisgou. A monotonia da minha vida se dissolveu no ar, substituída por uma coceira na mente. Comecei a comparar os mapas de Finch com os atlas modernos da universidade. Nada, nenhuma correspondência. A estrela errante simplesmente não existia nos nossos céus, ou pelo menos não deveria. As noites se tornaram meu tempo de estudo. Eu passava horas na minha escrivaninha, sob a luz bruxuleante de uma lâmpada antiga, tentando decifrar as anotações do professor. Ele escrevia em latim, às vezes em grego antigo, mas também em um tipo de código, uma mistura de símbolos e diagramas que desafiavam qualquer lógica. Ele falava sobre a melodia do vazio, a canção que as estrelas esquecidas entoam, e sobre o véu que se desfaz quando os mundos se tocam. E a cada página, o ar no arquivo parecia ficar mais denso, mais pesado, como se a própria história daquele lugar estivesse me observando. O cheiro de mofo e papel velho se misturava com um odor sutil, quase metálico, que eu nunca tinha sentido antes. Eu comecei a dormir menos. Quando dormia, meus sonhos eram fragmentados, cheios de formas geométricas impossíveis e sussurros distantes. Acordava exausto, com a sensação de que havia passado a noite inteira estudando coisas que eu não conseguia me lembrar. Durante o dia, meus colegas de trabalho começaram a notar minha mudança.
olheiras profundas, uma palidez doentia e a mania de olhar para o céu noturno, procurando algo que só eu parecia procurar. Eles perguntavam se eu estava bem, se precisava de férias. Eu só balançava a cabeça, incapaz de explicar que eu estava no meio de uma caçada por uma estrela que não deveria existir. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar de um jeito distorcido. Os símbolos estranhos de Finch não eram apenas rabiscos. Eu os encontrei em gravuras antigas de tribos indígenas da região, em lendas sobre o que veio de cima e sobre sombras que se moviam entre as montanhas. O professor não era o único a ter visto ou pressentido algo. Ele era só o mais obsessivo. Em um de seus diários, ele descrevia a construção de um observatório pessoal, escondido nas montanhas que cercavam a cidade, um lugar remoto, longe de qualquer luz ou olho curioso. Era ali, ele escreveu, que ele esperava ver a verdade. Minha decisão foi inevitável. Eu precisava ir até lá, precisava ver com meus próprios olhos. Peguei o carro emprestado de um amigo, sem dar muitos detalhes, e parti numa manhã cinzenta. A estrada era velha, esburacada, e logo se transformou em uma trilha de terra batida. A neblina começou a subir, densa, engolindo as árvores e o som dos pássaros. O silêncio que se instalou era pesado, opressor, como um cobertor úmido. Eu sentia um frio na espinha que não vinha da temperatura, mas de um pressentimento que crescia a cada quilômetro. Horas depois, encontrei, no topo de uma colina isolada, quase engolido pela vegetação rasteira e pelo tempo, estava o que restava do observatório do professor Finch. Uma estrutura de pedra irregular, com uma cúpula enferrujada que parecia um olho cego apontando para o céu. As janelas estavam quebradas, as madeiras apodrecidas. O ar ali era denso, impregnado de um cheiro de metal enferrujado e terra úmida. O tempo parecia ter parado. Com o coração batendo forte, entrei. O interior era ainda mais perturbador. Poeira, teias de aranha e um caos de anotações espalhadas por mesas e pelo chão. Mapas, gráficos, cálculos. Mas no centro da sala principal, ainda de pé, estava um telescópio antigo, de latão escuro, apontado para um pedaço específico do céu. Como se estivesse esperando, eu varri os olhos pelo chão, procurando por algo, qualquer coisa, e achei um último diário, menor que os outros, meio escondido sob uma pilha de escombros. As páginas eram quase transparentes de tão velhas, e a caligrafia de Finch estava irreconhecível, puro desespero rabiscado. As últimas entradas eram as mais aterrorizantes. Ele falava sobre a convergência, sobre os véus que se desfazem, e uma frase que me gelou o sangue: não é uma estrela, é uma porta. E está se abrindo. Ali no meio do diário, havia um desenho final. Não de uma estrela, mas de uma forma geométrica complexa, pulsante, com linhas que se estendiam para o infinito, e no centro, um vazio, um olho. E abaixo, uma data para aquela mesma noite. A noite caiu como um manto pesado sobre as montanhas. O céu, lá de dentro do observatório, parecia ainda mais vasto, mais escuro. O ar estava eletrizado. Eu não sabia o que esperar, mas algo me impelia a olhar, a empurrar o olho no telescópio, mesmo sentindo cada célula do meu corpo gritar para eu correr. Respirei fundo, o cheiro metálico ainda mais forte agora, e alinhei o olho com a lente, o metal frio no meu rosto, e então eu vi, não era uma estrela. Não era um buraco negro, era uma lacuna, uma mancha no tecido da realidade, uma região de não cor, uma ausência de luz que devorava as estrelas ao redor, deixando apenas um vácuo onde o céu deveria estar. Mas não era um vazio comum, era um vazio que pulsava, uma massa amorfa, indescritível, que se contorcia e mudava de forma a cada instante, desafiando a percepção humana. Minha mente tentava encontrar padrões, mas só encontrava caos, linhas que se dobravam em ângulos impossíveis, sombras que se moviam dentro daquela ausência de luz, revelando momentaneamente formas que eu não conseguia processar. E um som, não um som audível, mas um som na mente.
uma frequência que era pura dissonância, um canto que não era feito para ouvidos humanos, mas para a própria estrutura da alma. Era a melodia do vazio que Finch havia mencionado. Eu senti minha sanidade se esvaindo, como areia entre os dedos, a realidade se distorcia. O observatório, as montanhas, a minha própria existência pareciam se tornar irreais, meras ilusões diante daquela verdade cósmica e abissal. Aquilo não era de Deus, nem do diabo. Era de algo muito mais antigo, muito mais indiferente. Algo que nos via como poeira, como nada. Eu vi criaturas, ou que pareciam ser criaturas, vastas e amorfas, movendo-se lentamente dentro daquela massa disforme, como baleias cósmicas, nadando no oceano de escuridão primordial. Elas não me viram, elas não se importavam. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, colado ao telescópio, com os olhos ardendo, a mente fritando. Mas quando me afastei, tremendo, o mundo nunca mais foi o mesmo. As estrelas no céu pareciam zombar de mim. As sombras nas árvores pareciam esconder os ecos daquelas formas inomináveis. Eu voltei para casa, não sei como. O carro voltou sozinho, talvez. As pessoas ainda me veem, ainda falam comigo, mas sei que estou em outro lugar. Meus olhos agora veem o véu. E veem as rachaduras nele. Rabisco os símbolos de Finch nas paredes, nos meus livros, em qualquer pedaço de papel. O cheiro metálico não saiu de mim. Ele me segue, está em mim. A melodia do vazio ecoa nos meus ouvidos a cada instante. Um sussurro constante que me lembra da fragilidade da nossa existência. A estrela errante, ou seja lá o que for, ainda está lá. Talvez mais perto agora, talvez eu tenha aberto a porta, ou talvez ela sempre esteve aberta e eu só fui tolo o suficiente para olhar. E agora, toda vez que a noite cai, eu olho para o céu e me pergunto: vocês, aí do outro lado, também estão começando a ver, ou pior, a sentir, aquele arrepio? Não é do frio. É do que nos espreita, sempre espreitou, e agora, sabe que você também sabe.